Agora, a gente pensando no que a Celina vai conversar com vocês sobre o trauma, né? Os índices, os números e os gráficos, assim, eles são menores do que a gente geralmente pensa. Então, num processo de crise, num processo traumático de grande exposição, de rompimento severo de vínculo, como esse que a gente vem vivendo e que é no dia a dia, e ainda assim a gente não sabe todos os danos que a gente vai sofrer, não só enquanto sujeito, mas enquanto sociedade, enquanto coletivo, o fator de adoecimento, ele gira em torno de 10 a 15% numa exposição de crise grande como a gente está vivendo. Mas ainda assim a gente sabe que nesse momento a gente está um tempo mais exposto. Por quê? Porque a gente não tem um direcionamento do pré, do impacto e do pós. A gente parece que ainda tá. Aqueles 90 dias de crise, né, Celina, que a gente estabelece, eles já se passaram aqui. E a gente ainda assim está vivendo uma nova crise. Quer dizer, essa semana eu ia atender em Santa Maria e foi acionado bandeira vermelha. Então eu tive que cancelar meus pacientes agora que eu estaria retornando, porque aqui as coisas amenizaram. E aí toda a logística muda de novo, né? Então a gente está tendo que cada dia se readaptar, né? Ressignificar todas as nossas ações e todos os nossos recursos até de enfrentamento. Eu acho que o nosso papel também de terapeuta, o quanto a máscara atrapalha durante a sessão, o quanto a consulta online também, né, nos deixa um pouco desconfortável, porque a gente perde muita coisa do nosso trabalho, né? Enfim, desde quando o paciente chega no consultório, né, aquela formalidade em cumprimentar, nem se fala do toque físico também, né? No momento que ele mais precisa ali na sessão, poder dar um aperto de mão, um abraço, né? Então são coisas que a gente vai dando cada vez mais valor quando se perde. Então isso também eu fico pensando muito como vai ser daqui pra frente, né? No nosso trabalho, né? O quanto ganho a gente vai ter com os pacientes, né? A questão que tu trouxe também muito importante de cuidar de quem cuida da gente, né? E de nós estarmos cuidados, né, para cuidar do outro. Acho que um pouquinho da minha fala também com os pais é em relação a isso, né, que a criança também sente, ela também é um ser humano e ela consegue captar as emoções dos pais, tudo. Então acho que foi muito importante a tua fala, assim, pra gente conseguir separar uma coisa da outra, né. Tem aspectos positivos também dessa crise, né, então os pais também poderem pensar sobre isso, não é só uma catástrofe, não é só a questão do toque, né, mas poder olhar para esse tempo, né, porque realmente as notícias, a cada, né, momento é uma novidade, é uma coisa que muda e a gente fica lidando muito com essas incertezas. Tem gente que não sabe se amanhã de manhã vai precisar levantar e ir pro trabalho, né? Então tá todo mundo precisando repensar sobre isso e pensar nas suas ações também, o impacto, né, no dia a dia. Teve uma fala do Luiz Pondé, né, ele comentando bem disso, assim, de que a crise tá tão grande que porque a gente perdeu o controle do que a gente pode fazer ou não, já que são instituições estatais que comandam, não pode atender agora, tem que usar máscara. E que várias vezes entram em desacordo, né? Isso. Essas instituições que É o que a gente está vendo, né? Às vezes a saúde fala uma coisa, a economia fala outra, o governo fala outro, o estadual fala outra. Então a gente está num período assim de uma insegurança assim danada e isso atrapalha muito, né?